Pronto, a ideia do ponto médio de um segmento, tá? É você ter exatamente um ponto que vai dividir aquele segmento de reta, ou seja, que vai dividir aquela linhazinha em duas partes iguais. Então aqui, segmento AB, o ponto médio, tá? Ele divide o segmento ao meio, ou seja, a distância do ponto A até o ponto M é a mesma distância do ponto M ao ponto B. Por exemplo, se a distância do ponto A até o ponto B for, por exemplo, 12, então a distância do ponto A ao ponto M é a metade, 6. Digamos que a distância do ponto M ao ponto B seja 7. Então a distância do ponto A ao ponto B é o dobro, que é 14. Tá? Então eu estou querendo aí, usando a mesma imagem, claro, né? Como eu já falei, é o ponto médio do segmento AB, tá? Então eu já coloquei aqui os pontos, né? O ponto A e o ponto B já estão identificados. E aí é só aplicar essa fórmula que está indicada aqui. Basicamente você vai fazer o que para fazer o ponto médio? Olha o nome médio. Médio lembra média. Média lembra a estatística que a gente estava vendo até agora há pouco, tá? Você vai fazer a média das abscissas e vai fazer a média das ordenadas. Em outras palavras, a média dos x e a média dos y. Eu não sei se plural de x é x, deve ser x também. Tá? Por isso que é bom falar a média das abscissas. Então, eu vou só substituir aqui, ó. Já está indicado aqui a fórmula. Então, você vai somar o x, então eu vou substituir aqui. É menos 3, o mais da fórmula, e o x do ponto B é 5. Tudo isso dividido por 2. Menos 3 mais 5, sinais diferentes subtrai, sinal do maior então é positivo, então é 2 sobre 2, e esse resultado é 1. O y agora, vamos lá, o y do ponto A é 4, o y do ponto B é menos 2, então fica 4 mais menos 2, tudo isso dividido por 2. 4 mais menos 2 vai ficar 4, ó, mais com menos fica menos, então fica 4 menos 2, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Portanto, o ponto médio do segmento AB, que era desconhecido, a gente sabe que agora vai ser aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1, tá? Então, vocês estão vendo aí que o ponto médio do segmento AB, tá? Olha aqui, o ponto A está no segundo quadrante, o ponto B está no quarto quadrante e o ponto médio é 1, 1, os dois são positivos, então é o ponto que está no primeiro quadrante, ok? Vou fazer agora o item B. O item B vai ser o ponto médio do segmento B e C. Mesma coisa. Média de B e C, então você vai somar XB com XC, YB com YC. Basicamente é isso que você vai fazer. Se for para fazer o item, por exemplo, o item E, o ponto médio do segmento é N. Você vai fazer então, você vai colocar XE, XN, YE e YN. Vai fazer o item I, então é G e K, então você vai botar XG, XK, YG e YK. Cuidado para não confundir com a fórmula da distância. Na distância você vai subtrair e nas ponto médio você soma. Pronto, vamos fazer o item B agora, ponto médio do segmento BC. Eu até mudei a letrinha aqui, né? Precisava fazer isso, tá? Então a ideia é fazer a média das abscissas e a média das ordenadas. Então, ponto B está indicado aqui 5 menos 2, ponto C está indicado aqui 8, 2. Então, vou substituir, vamos lá, x do ponto B é 5, mais o x do ponto C é 8. 5 mais 8 sobre 2 dá 13 sobre 2. Não é uma divisão exata, então você pode deixar o resultado com a fração mesmo, tá? Ou pode deixar o 6,5, né? Que é 13 dividido por 2 é 6,5. Porém, se você usar o 6,5, tem que ter um certo cuidado. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Y do ponto B e o Y do ponto C.
Então vai ser menos 2 mais o y do ponto C, 2. Então fica menos 2 mais 2 sobre 2. Menos 2 mais 2 é 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Então o ponto médio do segmento BC vai ficar 0 aqui. E aqui vai ficar 13 sobre 2. Tá? Ah, eu quero colocar 6,5, não tem problema. Se você colocar o 6,5, aqui no y você vai colocar o 0. Na hora de separar o 6,5 do 0, você não vai usar uma vírgula comum. Você vai usar um ponto e vírgula para ficar destacado. Tá? Se você coloca 650 tudo com vírgula, vai ficar parecendo que não é mais um par ordenado, vai ficar parecendo que é uma tripla ordenada, 3 números. 6,5 é o x e 0 é o y. Se você insistir em colocar a vírgula, quiser também colocar uma coisa diferente aqui, tá? Ou você separa com uma barrinha, não é o correto, mas é melhor do que você colocar 6,5,0, tá? Então, eu sugiro que você coloque mesmo o resultado em forma de fração. Gente, no gabarito você vai colocar o par ordenado mesmo, tá? Ok? É isso. Então, o ponto médio já foi comentado e vamos para condição de alinhamento, que aí é a parte mais interessante que a gente vai ter da geometria analítica, que a gente vai usar o assunto de determinante. Valeu, até o próximo vídeo.